Existe uma expectativa muito grande de que a aproximação das festas de final de ano possam ajudar a aquecer o comércio. E não é só isso. O governo federal anunciou aí, o Banco Central, melhor dizendo, anunciou aí a redução da taxa básica de juros. Foi pouquinho, mas existe uma expectativa de que esse pouquinho de redução de 14,25% para 14% na taxa de juros, o dinheiro pago pelos bancos, ao Banco Central, possa incentivar mais o comércio. Vamos saber um pouco mais a respeito deste assunto? Eu estou ao vivo com a repórter Carol Santana, que fala com a gente sobre a expectativa do comércio em Teresina para a melhoria das vendas. E será que vai dar tempo nós termos os efeitos dessa redução da taxa de juros já para esses meses aí de final de ano? Carol Santana, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, e a você que nos acompanha no Jornal do Piauí. Eu estou nesse momento aqui no calçadão do Centro Comercial de Teresina, onde há muita movimentação de pessoas, apesar daquela tradicional preguiça de segunda-feira e também apesar da alta taxa de juros, que no Brasil, a taxa do Brasil, é a maior do mundo. Mas, como você disse, ela começou a cair e nós vamos saber de que forma isso impacta o dia a dia dos consumidores na nossa reportagem. Pela primeira vez em 4 anos, a taxa de juros do Brasil sofreu uma redução. Passou de 14,25% para 14% ao ano. A baixa discreta de 0,25% é vista por economistas como um sinal de que a inflação começou a ser controlada. A meta inflacionária do governo para este ano é de 4,5%, com teto de 6,5%. Mas a expectativa é de que ultrapasse os 7%. Isso tem freado o consumo e se reflete em desemprego. A queda nos juros pode ser um primeiro passo para a retomada do crescimento da economia, o que só deve ser sentido a partir do próximo ano. A taxa Selic, ela é a taxa basilar de juros da nossa economia, ou seja, ela influencia, tanto na questão da inflação, como influencia também na restrição do crédito. Ou seja, quando o governo mantém a taxa Selic alta, ele consegue diminuir o crédito. Diminuindo o crédito, diminui o consumo, com o objetivo único de frear a inflação. E o governo tem uma taxa de inflação, uma meta de inflação de 4,5% ao ano. E ele está começando a segurar. Por que ele baixou a taxa Selic? Porque ele está começando a sentir uma esperança, uma confiança no grau de investimento da economia brasileira. Então ele baixou a taxa Selic, deu aí uma certa esperança de retomada da nossa economia. Agora isso só vai surtir efeito a médio e longo prazo. Nem é preciso ser um especialista para saber que a inflação afeta diretamente o bolso de todos os consumidores. Afinal, os alimentos são o grupo que mais sofre com a variação. Nos últimos 5 anos, o preço da comida praticamente dobrou em Teresina. O supermercado acaba sendo o principal ralo por onde escoa o salário do trabalhador. Tudo muito caro, então tem caristia. Está mais alto e é muito. Aqui 1 quilo de arroz, 5 quilos de arroz na caixona, R$15, 13, 14, não? Subiu demais. Tudo. Como é que faz? Como é que faz? Eu não sei. Ainda não encontrei a solução. Nós vamos conversar a partir de agora sobre esse assunto com o senhor Tertulino Passos, que é vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí. O senhor me falava agora há pouco que essa redução da taxa vai provocar um verdadeiro efeito cascata positivo na economia. É isso mesmo? De que forma isso vai impactar a economia, a vida dos lojistas e principalmente dos consumidores? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, ele tem um impacto positivo à medida que os juros caem. Então, o juro diminui no cartão de créditos, naquelas lojas que têm financiamento próprio também, a tendência é diminuir. O fornecedor diminui a sua taxa de juro, então aquela margem diminui um pouco a sua margem com aquela expectativa de ter um juro alto dali. Então ele tem um efeito cascata, então automaticamente ele vai diminuir no lojista e chega até o consumidor. Quer dizer, isso é um efeito positivo que vamos ter na economia com a queda do juro. Afinal de contas, estamos com 4 anos com a taxa de juro lá em cima, né? Agora faltam 2 meses exatamente para o Natal, hoje 24 de outubro. Isso vai ser sentido já nessas compras de fim de ano? Como é que o senhor espera que o consumidor e o mercado se comportem frente a essa novidade? Bom,
Nós acreditamos que já vai ter um efeito agora para o final de ano, né? Afinal de contas, tem aquela expectativa. Você tem a expectativa de diminuir o juro do cartão de crédito, ou então o juro do cheque especial. Quando a gente sabe que isso não vem de imediato, as instituições financeiras elas não reduzem nesse momento. Mas o lojista em si, ele já reduz. Tá certo? O lojista ele já tem aquela expectativa positiva, então ele já reduz a sua taxa de juros para que o consumidor possa vir comprar e quando ele vier realizar os seus pagamentos já tenha com um preço menor. Então essa é a expectativa boa que a gente tem também, que o próprio lojista já faça a redução. Aquele que já tem os juros embutidos no seu preço, já com aquela expectativa de um juro maior, ele já dá uma redução bem significativa. Então, as vendas que vinham caindo ao longo do ano, o senhor acredita que possa pelo menos vender no Natal, mesmo que vendeu no Natal de 2015? Bom, essa é a nossa expectativa, né? As vendas vinham caindo durante o ano todo. Nós temos a expectativa de que a gente possa estar aí vendendo até os valores que a gente vendeu no Natal de 2015. Essa é uma expectativa que a gente tem, uma expectativa boa. O lojista está preparado para isso, com produtos de qualidade, com preços e também com promoções para que possa estar aí realizando essas vendas. Apesar disso, o senhor Tertulino, que é presidente do Sindicato dos Lojistas, me dizia antes de entrarmos ao vivo que a expectativa é de que o comércio esse ano ainda não promova contratações de fim de ano, que simplesmente os empresários façam uma realocação dos seus funcionários para a área de venda. Então a gente espera que realmente tenha essa melhoria nas vendas, mas que para 2017 possa de fato a economia retomar o crescimento. Eu volto com você, Joelson. Muito obrigado, Carol. Obrigado também ao Tertulino, presidente do sindicato. Infelizmente, a expectativa não é grandes contratações para esse período de final de ano, mas só nós vermos o otimismo e a possibilidade desse comércio voltar a ser aquecido já nos dá esperança de que nós vamos sair rápido dessa situação de crise que vivemos.